projeto da nova legislação sobre os minerais críticos era para ter sido avaliado ontem na Câmara dos Deputados, mas não foi. O texto deve avançar hoje. Tem uma diferença no que pensam governo e mineradoras? Será que essa diferença foi resolvida? Daniel Hittner, diretor da CNN em Brasília. Hittner, me conta, será que agora vai e as diferenças foram apagadas? Boa noite. Boa noite, Naka. Boa noite a todos. Ainda não foram redimidas, mas o caminho está sendo costurado para isso. Vamos primeiro dizer o seguinte, deve ser votado mesmo hoje. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque a reunião de amanhã entre Lula e Trump pesa nisso. Teve, na verdade, uma coincidência ali de calendário, já estava prevista a apresentação do parecer do Arnaldo Jardim, que é o relator, na segunda-feira, e a votação ao longo da semana, mas o fato de Lula e Trump se reunirem amanhã na Casa Branca acelera, torna esse processo mais necessário no entendimento de todas as partes, para que Lula consiga dizer para Trump, olha, a minha Câmara dos Deputados lá no Brasil acabou de aprovar a Política Nacional de Minerais Críticos, então eu estou calcado aqui politicamente para lhe reportar o que eu estou dizendo. Esse é o primeiro ponto, deve passar hoje. Segundo ponto é qual texto deve passar. E aí ainda não tem um entendimento entre setor privado e governo ou relator. O deputado Arnaldo Jardim, o relator, rejeitou muito peremptoriamente aquela ideia da qual você se lembrará de uma estatal para minerais críticos e para terras raras, o que a gente começou a chamar de Terrabras. Porém, as características, o escopo, as atribuições desse Conselho Especial de Minerais Críticos e Estratégicos que ele incluiu no seu parecer, acabam transformando o Conselho, esse colegiado, como dizem as mineradoras nos bastidores aqui, numa Terrabras camuflada. Porque o Conselho, que tem 20 integrantes e 15 serão do Executivo, passa a ter algumas atribuições como análise prévia de operações societárias, transferência de controle, acordos e parcerias internacionais. Então, isso dá ao Poder Executivo, na prática, um poder de veto sobre negociação de ativos privados. É algo que existe em outros países? Sim, vamos desmistificar. Nos Estados Unidos mesmo existe o CFI-US, que já se pronunciou para setores sensíveis, que os Estados Unidos consideram sensíveis. Por exemplo, portos. Quando os chineses tentaram comprar portos nos Estados Unidos, esse mecanismo, essa instância já disse não. E não precisou se explicar. A questão que dizem as mineradoras é que esse escopo precisa estar bem delimitado. Quais os critérios? Eles são suficientemente claros? Quais os prazos? Eles estão claros e a lei está jogando tudo para uma regulamentação posterior. Então é muita discricionariedade nas mãos do Poder Executivo, do governo. E aí significa que, aí olhando para trás, né? É como se o governo pudesse dizer não, o governo Lula, que muitas vezes é tido, e não estou entrando no mérito aqui se está certo ou se está errado, muitas vezes tido como anti-americanista, é como se você desse ao governo Lula a possibilidade de dizer, olha, a proposta de uma empresa americana para comprar a Serra Verde no norte de Goiás não pode ser admitida porque a gente não gosta. Ou se a gente inverter o sinal ideológico e lembrar que o governo Bolsonaro tinha suas restrições com a China, é a mesma coisa que pegar a mina de cobre da Anglo American, que foi vendida para uma empresa chinesa, um eventual governo, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, dizer não quero que seja vendida uma mina para a China. Ou de você fixar critérios tão pesados para processamento e refino aqui no Brasil, que em tese é bom, que se a empresa exportar sua commodities, ela pode ter que pagar imposto de exportação, porque o texto abre brechas para isso. Então esse é o grande duelo. O que eu estou prevendo, já entrego para você, Naka. O que eu estou prevendo sentindo das conversas na Câmara dos Deputados? Muito provavelmente, o deputado Arnaldo Jardim fará uma alteração de última hora daqui a algumas horas ou minutos para esse texto que vai à votação em plenário, ainda hoje, ou será apresentada uma emenda da oposição
para que haja uma linguagem muito mais branda e tirando poderes discricionários desse Conselho. Esse é o caminho que eu estou antevendo para a votação, como a gente disse, ainda hoje, porque Lula quer estar respaldado, calcado para essa conversa com Donald Trump amanhã. Interessantíssimo, Daniel Rittner. E como ter tanto espaço para discricionalidade pode atrapalhar, gera incerteza e o investidor definitivamente não quer isso. Daniel Rittner, diretor da CNN em Brasília. Obrigado, boa noite, meu caro.